Pois, mas isso, tu disseste que aprendeste com os cotas quando estivessem sentados e não sei o que fossem falando. O Gica aqui tocou num aspecto que, por exemplo, eu cresci em Luanda e a tendência era simplesmente saber aquilo que, saber quando se falava do 11 de novembro, era simplesmente falar daquilo que o MPLA, né, as FAPLAs faziam. Quando é que começaste a saber do 11 de novembro de forma mais alargada, né, sobre aquilo que também os demais partidos fizeram pela independência, vamos dizer, a FENELA, a UNITA? Isso aprendeste já em Angola? Sim, aprendi em Angola, pelo menos com meus 8, 9 anos de idade. Já estava um bocadinho mais maduro que para poder saber, era miúdo, mas já estava já um pouco maduro para poder saber qual é a história real. Pois. Como é que o colonialista português chegou aqui, impunitizou o povo angolano e foi ser colonizado, depois o povo abriu as vistas, depois só assim é que manteve-se a independência da Angola. E pronto, os mais velhos iam contando depois, na própria data, quando havia comidas e bebidas, havia histórias que muitas das vezes nós nunca tínhamos sabido já por antes, mas com aquela idade, já 8, 9 anos, os mais velhos já chegavam a educar os miúdos naquela data, ao comemorar, com comidas e bebidas na mesa. Davam sempre uma historiazinha e dava sempre uma coisa com que os miúdos chegavam a perguntar certas coisas mais velhas. E aos poucos, aos poucos, sim, nós também íamos sabendo, íamos puxar mais para os mais velhos com perguntas, e aí sabiam muita coisa já a partir do 11 de novembro. A partir quando chegava a data do 11 de novembro, e nós queríamos comemorávamos sempre, mas agora que estamos a ver que precisamos de uma coisa simbólica, precisamos de uma coisa mais extensiva. Sim, porque as pessoas acabou, como disse anteriormente, está simplesmente a ser uma mera data para festejos, uma mera festa e do resto nada. Chica, uma das coisas que até certo ponto controverso, né? Porque há pessoas muita gente, muitos angolanos, não dão muita importância a essa data. E falando aqui da importância dessa data, há tempo estava aí a ouvir uma entrevista do Makuta Kondo, que eu até certo ponto estou de acordo com ele, que ele diz que tudo começou mal e por começar mal está a ser difícil acertar o que começou mal, como disse o ditado popular, é de pequeno que se torce o pepino. E muita gente hoje diz que não se sente integrado, não se sente como parte desta independência que nós hoje celebramos. No teu caso, como jovem, apesar de que não estavas nascido na altura, mas ouves histórias, sabes do que se passou, quais são para ti os ganhos que os angolanos tiveram com essa data? Sim, como já tivera dito anteriormente, que nós só vamos dar um passo quando acreditarmos que nós não somos um poço de pureza. E temos que nos despir de fanatismo. Por quê? Porque há pessoas que acreditam e falam do 11 de novembro como se fosse só uma data particular do partido que nos deu a independência, nesse caso do MPLA, Partido do Trabalho. Mas muita gente morreu para nós alcançar... Que nos deu a independência e um ponto de interrogação, porque segundo os acordos de Alvores, a independência, quer dizer, havia de ser proclamada num processo em que todos os partidos estariam incluídos, fariam parte do mesmo, e daí depois criar-se o tal governo de coligação e para posteriormente então haver as eleições. Foi por isso que eu no princípio do programa disse que enquanto Agostinho Neto proclamava a independência em Luanda, a UNITA e a FENELA também proclamavam a independência em outros pontos do país. Poxa. E mesmo eu tive a fazer uma investigação, mesmo antes de um ano antes da independência, havia muitos problemas que estavam a acontecer dentro da sociedade angolana, porque os portugueses que estavam em Luanda não se sentiam seguros. Muitas crianças foram parar para o hospital, muitas mamães morreram. Então, é esse contexto histórico todo que a gente tem que ter. Nós jovens, temos que fazer uma análise e para falar disso para o benefício da nossa sociedade, porque temos que acreditar que não foi o Agostinho Neto nos deu a independência, sim senhora, é um ato histórico, é uma coisa que a gente nunca vai nos livrar dele e gostamos muito disso. Mas é bem verdade que também tiveram outros
outros atores, outras pessoas que participaram e têm que ser falados. São pessoas que deram faz parte da história da Angola, não se pode omitir não se pode omitir isso. E fizeram parte de uma relevância de grande instância da nossa independência. Então, sendo assim, tem que se incluir esse todo e é nós, nova geração, para recebermos, para depois passarmos também para os outros. Porque senão nunca vai ser Angola eto mudieto, que eu quero dizer na língua do Quimbundo, Angola, nós e os outros. Está a entender? Tem que se distribuir bem. E é uma coisa que a independência no seu contexto geral em África, para os países que foram à independência, trouxe benefícios políticos. Houve mais abertura, começou-se a fazer mais política, mas se tu for falar com os povos, o aspecto social. Há pessoas que vão te dizer história que essa independência não foi aquilo que queríamos, não foi aquilo que esperávamos, e é uma realidade. Temos que começar a fazer um exercício histórico de maneiras a haver mais abertura para que nós então possamos nos acaprar da história real e para passarmos bem o testemunho para as novas gerações. Senão vamos ficar naquele problema, como a Kunda Koto diz, que tudo começou mal e tudo está continuando mal. Então nós vamos receber também coisas erradas e vamos passar errado para as novas gerações. E em parte porque a história não está completa, né? Porque os protagonistas que nos foi colocado, ou que nos foi praticamente incutido, né? Incutiram-nos de que simplesmente alguns foram então os grandes heróis que nos deram esta data tão importante que é a data da independência. Voltando aqui para aquilo que tem sido a celebração do 11 de novembro, porque é importante falar no contexto histórico, porque nós temos que ver essa data como a data mais importante da nossa terra, da história de Angola. Então, como tal, eu acho que temos que fazer dessa data uma data na qual todos nós podemos nos sentir orgulhosos, e a única forma dos angolanos se sentirem orgulhosos é até mesmo criar o espírito que quase não existe em nós, o espírito de união entre os angolanos, é mesmo falando desta data de forma, quer dizer, historicamente, abordando historicamente o que esta data representou para os angolanos, o porquê que levou os angolanos a pegarem armas e embaterem-se contra os portugueses, porque é daí que nós vamos ver quem foram os nossos verdadeiros heróis, é daí que vamos ter pessoas na qual a gente pode, pela história, motivar-nos naquilo que eles fizeram, e daí então usar aquilo em vários contextos para podermos então alcançar a mestria. E falando aqui naquilo que estávamos aqui a dizer em relação à forma como o 11 de novembro é celebrado, a Vanessa é uma menina angolana que vive aqui no Reino Unido, que escreveu um artigo muito interessante em relação ao que ela vê, como é que ela vê esta data e o porquê que é importante que a gente quebre este ciclo de festejos do 11 de novembro para passarmos por uma fase um pouco mais da reflexão. E aqui vou ler aqui o que ela diz aqui, só um extrato do artigo dela. Ela aqui diz: o mais triste é que até mesmo nas datas históricas os cotas são mudos. Nas megas festas de 11 de novembro, onde a maior parte das pessoas são jovens, não se menciona absolutamente nada sobre a independência. Nem os nossos cotas ngundeiros, ela aqui refere-se aos imigrantes, não é? E muito menos os que se intitulam nossos representantes, referindo-se aos diplomatas, nos dizem algo que nos faça sentir orgulho das nossas raízes. O 11 de novembro deixou de ser uma data histórica e de reflexão para se tornar uma ocasião propícia para os jovens se embriagarem, se tarracharem e por que não, trocar uns socos. Para os cotas astutos, é a chance de faturar à custa dos distraídos jovens. Estamos sem rumo e muito menos sem bases. A vulnerabilidade cultural que nos caracteriza devido à falta de orientação por parte dos nossos cotas tornou-nos presa fácil. O número de jovens angolanos nas prisões aumenta. Os universitários receiam regressar ao país porque sabem que não poderão competir com os estrangeiros. Os desportistas, na primeira oportunidade, mudam de nacionalidade e representam os países onde residem. Conforme hoje é difícil ser jovem angolano,
será difícil amanhã cuidar de vocês, cotas da nossa terra. Gica e aqui o Isa, vocês acham que por não haver essa passagem de testemunho de cotas para os jovens, faz com que os jovens em si, principalmente os jovens aqui na diáspora, percam o interesse pelo país? Porque o que está a ver é praticamente o que ela diz aqui, quer dizer, já que não há aquela, não se investe nos valores da terra, nos valores culturais, nos valores históricos, isso está a afastar os jovens da realidade angolana, está a fazer com que os jovens não se interessem de nada que tem do país. Vocês como jovens, como é que veem isso? O que existe, só para rematar mais ainda o que a Vanessa escreveu, o que existe em Angola no dia 16 de novembro de 2012, recentemente em Angola houve um simpósio, não digo um simpósio, várias organizações não governamentais, com algumas pessoas, ex-políticos e tudo quanto mais ouvi isso da Voz da América e o seu representante da Voz da América. Por que os angolanos não se impõem nos aspectos sociais, nos aspectos políticos? Por que não dão opinião? Por quê? Porque existe uma cultura de medo. É aquilo que eu falei aqui. Temos que nos despir de fanatismo e deixar de pensar que somos um poço de pureza. Porque o medo que os nossos pais tiveram de falar a verdade, este medo agora também vem a nós, os filhos. Está a contagiar. Está a contagiar, por isso é que acontece isso. Esse simpósio aconteceu lá em Luanda, para falar o título do evento é A Cultura de Medo. Existe medo. Vamos levantar aqui um outro Isso é que impede com que os cotas passem a informação. Não, porque os cotas para salvaguardarem os seus filhos, que viram anos anteriores seus filhos a serem mortos, os cotas preferem não falar a verdade. E nós nos apercebemos que por que eles não falam a verdade? Porque existe uma cultura de medo. Então essa cultura de medo também vai passar. Nós, na nossa geração, para muitos que estão a nos ver agora na televisão, da forma que eu falo ou que os outros falam, já é um problema. Já desafiou. Então a cultura de medo ainda prevalece, no meu ponto de vista, mais que tudo. E nós vemos os discursos que as pessoas fazem, da forma que se fala, para aqueles que são as pessoas que vão ficar aqui com o testemunho da independência de Angola, dessa história de Angola, para passar na nova geração. Então, se continuarmos a viver numa cultura de medo, vai ser aquilo que a Vanessa escreveu. Vai ser um facto. Quer dizer, por não termos a história de Angola bem enraizada em nós, faz com que os jovens afastam-se da realidade angolana, que ao mesmo tempo quer dizer, afastam-se também do cuidado pelos seus cotas. Yeah. Porque não está-se a criar ligações. Mas isso, aqui o Gica diz da questão do medo, mas o que é que se passa na Europa? Pelo menos aqui as pessoas na Europa não têm o facto de agirem, de querer saber mais sobre a nossa história, sobre as efemérides, sobre aquilo tudo que é a nossa angolanidade. Aqui nós não temos os perigos que as pessoas lá em Angola atravessam, entre aspas. O que é que faz então os jovens aqui, ou os cotas aqui, não passarem informação aos mais jovens? Ou tu achas que o medo também aqui existe? Foi o medo, isso é um facto. Estendeu-se até a Europa. Assim conforme o Gica acabou de explicar aqui, isso é uma coisa que foi transmitida de geração em geração. Aquilo já está dentro de nós. Independentemente de estarmos aqui fora do país. Estando distante, assim como estamos aqui na Europa, o caso está acontecendo a mesma coisa. E tudo assim está interligado entre a nova geração que é em Angola, entre a nova geração que há na Europa. É assim que eu posso dizer. Porque eu acho que nós temos que acreditar que se nós não fizermos a nossa história, se nós não cuidarmos da nossa história, nós não vamos lá. Há um ditado que se diz na terra dos nossos pais em Quimbundo, que é Mukanjila ya Jokota, Muzongelolo ya Vulo. O que quer dizer, noutras palavras, que os cotas, mesmo naquele tempo de guerra, no meio do fogo, bebiam um caldo quente. A situação era quente. Então é esta quentura que a gente precisava dos nossos cotas, já desde o berço, para podermos lutar por aquilo que é nosso. Não é mal, não é uma oportunidade que nos dão. Não é uma coisa de vaidade, é um dever nosso, como angolanos, assim disse o Agostinho Neto,
que temos que cuidar do nosso patrimônio histórico. E até